Agora vamos com a informação lá de Brasília, com o Theo Cury está de olho no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, porque teremos a retomada daquele julgamento sobre a ampliação do alcance do foro privilegiado. Tema que já tem maioria formada, né, Theo? Temos a expectativa aí do posicionamento agora de 5 ministros com relação a esse assunto. O que a gente pode esperar, Theo, com relação a esse julgamento? O que você traz para a gente de bastidores em torno dessas discussões que envolvem também, obviamente, os integrantes do Legislativo? Envolve integrante do Legislativo, integrante do Executivo, ex-integrante do Legislativo, ex-integrante do Executivo, dando um exemplo aqui, ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, enfim, uma série de políticos e pessoas que inclusive já deixaram a política, que devem ser impactadas por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo retoma hoje um julgamento que acontece no plenário virtual. São 2 processos, um habeas corpus e um inquérito, que tratam do mesmo assunto. Qual que deve ser o alcance do foro por prerrogativa de função? O Supremo já tem maioria formada, ou seja, 6 ministros já se posicionaram favoráveis a mudar as regras atuais, que prevê. O Supremo Tribunal Federal hoje diz o seguinte: regras de 2018 que estão valendo nesse momento. Quando um político deixa o cargo que ele ocupa, quando ele tem o foro no Supremo Tribunal Federal, então no caso de um senador, fechou o mandato dele, acabou o mandato dele, ele não se reelegeu, não conseguiu a recondução para o cargo de senador por mais 8 anos, se ele é investigado no Supremo, a investigação dele vai para a primeira instância. E aí isso alivia um pouco a quantidade de casos que o Supremo Tribunal Federal tem. A regra atual deve ser mudada e a maioria dos ministros do Supremo já concordou que ela deve ser mudada. Então, um senador que é investigado no Supremo Tribunal Federal não foi reeleito, não foi reconduzido para mais 8 anos no Senado Federal, assim que ele sai, o caso continua tramitando no Supremo, não desce mais para a primeira instância. A avaliação da maioria dos ministros foi que esse sobe e desce processual vai para a primeira instância, depois sobe, vai para a segunda instância, vai para o Supremo Tribunal Federal, dependendo do cargo que a pessoa ocupa. Isso atrapalha a justiça, isso traz problemas judiciais de tramitação burocrática e que é melhor a concentração. Também há uma coisa chamada política. Então, se, por exemplo, um governador ele tem uma relação próxima com os juízes que ele indica em determinado tribunal, pode haver algum tipo de interferência política daí, quando esse político vira senador da República, por exemplo, o caso dele no Supremo blinda de qualquer eventual interferência política. Os críticos criticam o fato de essa investigação já estar na instância máxima, sem muitas possibilidades recursais e que há também uma politização na corte. Então essa é a principal crítica de quem é contra a mudança nas regras do Supremo, mas fato é que há 6 votos nesse momento, faltam 5, próximo a votar é o ministro André Mendonça, um julgamento que vai de hoje até sexta-feira da semana que vem. André Mendonça foi o responsável por manter Silvio Almeida no Supremo Tribunal Federal. O voto dele deve ir mais ou menos nesse sentido, nesse julgamento de hoje. Pois é, já dando pistas, né, Theo? Caso recente que a gente acompanhou, o Theo Cury também trouxe análise durante essa semana sobre esse assunto. O julgamento será retomado, o Theo vai nos atualizando, mas já com essa maioria formada. É decisão que impacta os demais poderes. Valeu, Theo.